do André Peixoto. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Bom dia, Nay. Bom dia a todos os ouvintes. Que maravilha, que bom ter você aqui com a gente. Hoje vamos abordar um assunto muito especial. O André Peixoto, ele que é especialista em direito digital e proteção de dados, sabe tudo. E hoje vamos bater um papo justamente sobre essa novidade. Essa novidade que é para todo mundo, que é justamente sobre essa aprovação que a Câmara fez, né, da regulamentação dos jogos eletrônicos. A gente sabe que muitas pessoas são a favor, outras são contra, mas a gente vai bater justamente esse papo com o André para a gente saber entender um pouquinho mais sobre isso. E a primeira pergunta, André, que eu queria entender, o que motivou a criação de uma regulamentação específica para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil? Você acha positivo? Você acha negativo? Qual é a sua opinião também sobre isso, né, André? Pois é, os jogos eletrônicos hoje eles têm uma importância em tantos fatores, não só no entretenimento, que a gente sempre associa o jogo eletrônico a entretenimento de criança e adolescentes. Na verdade, hoje o público é muito amplo, inclusive o público de adultos que usam jogos eletrônicos é gigantesco. Então, esse ponto tem um ponto de vista não só do entretenimento, mas também do jogo eletrônico na condição de força econômica, né? A indústria do jogo, do game, né? Ela é maior hoje que a indústria do cinema. Loucura, então, né? em termos de oportunidades de empreendedorismo, de profissionais, de trabalho, é muito grande. E também no que a gente chama da gamificação, né? De se utilizar o jogo eletrônico para educar, para instruir. Então, assim, hoje o jogo eletrônico foi muito além de uma mera diversão juvenil, e hoje ele alcança todos os públicos, tem muitas funções e os riscos também inerentes a esse tipo de atividade. Existem também muitos riscos aí para as crianças também. Exatamente, é justamente que eu queria entender como é que um projeto de lei propõe proteger criança, adolescente, nesse contexto de jogo eletrônico, que a gente sabe que tem muita gente que joga bacana, que tem uma tranquilidade em usar jogos eletrônicos, mas a gente sabe que tem criança e adolescente que a gente tem que estar de olho também, né? O jogo eletrônico ele tem esse apelo assim, né, de várias formas e hoje o jogo, como tem aquela coisa do mundo aberto, então você tem ali um jogo que você joga dentro e anda e se relaciona com várias pessoas, né? Tem a questão, a preocupação também do tempo que a criança fica, mas aí o projeto vai no que ele pode. O tempo que a criança vai ficar no game a gente com você, que né? é com os pais, né? E agora, por exemplo, algumas ferramentas muito interessantes, jurídicas, vou dizer assim, da lei, né? A primeira coisa é que ele diz que os jogos ele vai ter que ter uma classificação indicativa. Então, quando for o pai, a mãe for comprar, o jogo ele vai saber adquirir ali, hoje em dia é download inclusive, mas ele poder acompanhar a classificação indicativa se é adequado. Né? E também não confiar só na classificação indicativa, mas ele olhar um pouco o jogo, a violência, a complexidade e tal. E também espaços de mediação. Porque, como eu disse, você tem aqueles jogos de campo aberto, né? E que você pode, cara, sei lá, tem uma cidade, aí tem a cidade, tem um restaurante, tem a boate, tem a escola, tem não sei o que e tal, e a criança tá ali, o design ele é fofinho, vamos dizer assim, né, de desenho animado, os pais acham que tá tudo bem, mas na verdade ali tem às vezes um pedófilo, tem alguém ali querendo cometer algum tipo de crime. Como que ele vai fazer? Ele vai acessar uma criança, pega um WhatsApp, pega um meio de contato, depois ele marca alguma coisa, ou pede para mandar foto, depois faz extorsão, ou seja, um monte de crime associado a isso para acontecer a partir de um jogo, né? Então, o que você tem no projeto de lei são espaços de mediação. Esses jogos eles precisam ter um canal para que o pai, o responsável, a criança, possa fazer denúncia, possa levar alguma coisa para que eles possam retirar aquele conteúdo e facilitar a identificação de eventual criminoso. Isso é até um pouco delicado, eu digo isso porque eu tenho sobrinhos que jogam, eu vivo vendo eles jogando aqueles jogos que é justamente da forma que você falou, que é como se fosse no espaço onde tem escola, onde tem bar, onde tem isso, e aí a gente fica realmente um pouco assim com receio e com medo, né? Então, assim, mais do que ninguém, eu acho que a gente realmente precisa dar uma olhadinha do que os nossos filhos estão acessando, o que eles estão consumindo. Isso é muito importante porque não serve só para o jogo, mas para a vida também. Para a vida. Né? Como um celular, como qualquer outra ferramenta que a gente sabe que precisa de ter realmente um cuidado maior, né? Agora, André, de que maneira o projeto de lei ele pretende utilizar os jogos eletrônicos em contexto educacional? Né? Porque eu acho que é importante a gente fazer essa união, de alguma forma, para poder a criança, o adolescente entender também a importância nisso, né? Isso, na questão da educação. É um outro ponto importante, né? Esse projeto ele é mais do que um mero
lei, assim, ele vai o marco regulatório dos games. Então, assim, ele enxerga esse lado também dos games que a gente chama de a gamificação. Então, o processo de aprendizado também passar pelos games, pelos desafios, porque, assim, eu acho que a principal forma, minha opinião particular, de aprendizado, de cultura, é a leitura, certo? Verdade. A leitura mesmo. Mas o mundo hoje tem diversas outras formas. Então, você pode ter acessoriamente, né, a gamificação, que você tem conteúdos, desafios, você tem imagem, som, vídeo. Concordo então, demais. gamificação é super importante num processo de aprendizado, de despertar interesse do jovem, da criança, do adolescente. E do adulto também. Gamificação não é só coisa para jovem e adolescente, não. Exato. Então, ele também estimula esses projetos, ele reconhece o caráter educacional e instrutivo dos games e estimular ali até o poder público a utilizar esse tipo de ferramenta num processo educacional. E principalmente, e eu também vejo até com as próprias pessoas que fazem os games, né, que fazem os jogos, no sentido de, vou dar aqui um exemplo que às vezes você acha que é uma besteira, mas faz toda a diferença. Eu digo isso porque eu baixei um dia desse para minha filha no meu celular, um joguinho, mas era um jogo onde ela conseguia, como ela está nessa fase de alfabetização, de ler e escrever. Então, para passar das fases, você tinha que justamente acertar uma letra, uma vogal, uma consoante, como é que funciona, qual é a letra ali daquela palavra. E eu acho que os jogos, eles poderiam ter, de fato, cada fase, de repente, alguma coisa que pudesse educar, né? No sentido mesmo amplo da palavra, educar numa história, numa geografia, numa biologia, numa química, porque é uma forma que as crianças vão entender que é importante eles terem um conhecimento de verdade, o que eles aprendem na escola, no dia a dia e nos games também. Eu acho que isso dava um gancho legal. Com certeza, né? Porque você associa a diversão, entretenimento ao conhecimento. Então ele está ali brincando, mas aprendendo ao mesmo tempo. Então isso é excelente. Eu também acho. E aí eu queria entender também um pouquinho, com essa nova regulamentação, né, como ela pode afetar os pequenos desenvolvedores das empresas, o setor de jogo eletrônico. Como é que pode? Será que fica ruim para eles? Melhora? Qual a sua opinião em relação a isso, né? Pois isso ajuda muito esse desenvolvedor. E como você falou, a gente tem pequenos desenvolvedores também. A lei ela tem vários incentivos fiscais, por exemplo, dando acesso a esses desenvolvedores à Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Exatamente. Então, ele facilita muito a questão do simples. Então, assim, ele tem incentivos fiscais. E isso também é importante para a geração de trabalho, porque o desenvolvedor de games não é uma coisa fora. Aqui no Ceará, a gente tem grandes desenvolvedores de games que atuam no mercado aqui, que também atuam no mercado nacional até internacional. Então, é uma oportunidade de trabalho, de emprego, e a gente fala tanto da necessidade de trabalho, de modernizar a nossa matriz de trabalho, e essa é uma grande oportunidade do jovem, da criança, do adolescente, né? do adulto no mercado de trabalho, de trabalhar com a indústria dos games. É bem interessante, eles gostam muito porque você trabalha com algo que você gosta, que você usa também. Então, assim, incentiva também a produção local de conteúdo, a produção local de games, com empresas brasileiras e empresas também, com profissionais brasileiros também. Apesar do que o projeto também prevê incentivos com relação a investimentos de fora. Sem dúvida. Inclusive, a gente tem aqui um comentário, né, aqui da Kelly de Souza, e ela está falando: olá, André, olá, Nay, bom dia para vocês. Olha, eu tenho um filho que todos os dias ele tá ali no videogame, mas eu fico de olho sempre. Eu tô gostando muito dessa conversa, porque a gente fica com receio, com o pé atrás do que vai vir, e eu sempre estou de olho no que o meu filho realmente está jogando. Tem que ficar, né, Kelly? Tem como não, né, André? Pois é, a Kelly está fazendo do jeito certo, né? Você acompanha. Às vezes a proibição, né? Você não vai conseguir conter. Então, mas assim, tempo limitado, despertar interesse para outras coisas, né? De outros assuntos que a criança deve ter, do mundo físico e tal. Mas ele ter o espaço, quando ele desperta essa iniciativa de gostar de jogar, né? De ter um espaço e os pais acompanharem muito bem. Não olhar superficialmente. Ah, é só uma telinha, é um desenho animado, não. Vai lá e olha, acompanha um pouco mais de perto o que é que ele está fazendo. Inclusive, tem até outro ouvinte, né? O meu querido Paulo Teixeira está dizendo: olá, Nay, olá, André, bom dia. Olha, eu tenho uma situação bem complicada na minha casa, a gente vive batendo nessa tecla. O meu filho está viciado nessa questão de jogos, eu já deixei ele de castigo, já tirei, ele já voltou, fica numa situação muito complicada. Às vezes a gente quer sair e ele não quer sair com a gente. O que é que você diria sobre isso? Como eu devo me portar numa situação dessa? É complicado. É muito complicado, porque
Aí ele falou uma coisa que dá o gancho pra gente conversar sobre o jogo, muitas vezes. Principalmente aquele celular de pequenos desafios, do prêmio, da moedinha e tal. Ele é feito mesmo para viciar. Verdade. Ele é feito porque ele vai gerando ali, liberando endorfina, você tem aqueles pequenos prêmios e vai viciando. Né? Então, para a criança é muito mais vulnerável. Então, o que ele tem que fazer, assim... Até tentar trocas inteligentes, talvez, tem um espaço, vai ter esse tempo também de você diminuir o tempo, Sim. vai diminuindo aos poucos o tempo de tela, despertando interesse para outras coisas, né? E deixando aquele espaço pro game, vendo se realmente não tem aquele game que é muito viciante também, substituindo por outro menos viciante. Eu tiro até pelos meus sobrinhos, que quando o meu irmão, minha cunhada, vamos sair e tal, aí eles querem ficar em casa porque querem estar jogando, então o que é que meu irmão está fazendo? Ele está procurando locais interessantes que os meninos tenham interesse para poder tirar eles das telas. É também uma oportunidade boa, uma coisa diferente, para que eles possam se sentir bem em estar saindo e sair das telas. Porque a maioria da criançada, dos adolescentes, né, dos pré-adolescentes, eles vivem nessa situação, no mundinho, entre aspas, deles, né? É importante a gente achar esse ponto de equilíbrio, né? Que você tenha a interação com as pessoas de verdade, nos ambientes de verdade, Exato. Com todos os todos os desconfortos que são você estar no mundo real. E ter aquele espaço também lá do game, até porque hoje também o game também tem muita interação, Exato. Né? Ele não está sozinho. Antigamente a gente jogava videogame sozinho, ali um amigo do lado. Né? Hoje você joga com gente do mundo inteiro. Então isso tem muita atração, mas é importante que ele tenha como principal fonte de relacionamentos, os relacionamentos reais. E a gente tem aqui só mais um último comentário da Isa. Olha, Nai e Dr. André, meu cunhado começou a jogar pelo celular, ele simplesmente se lascou todinho, teve que vender até o carro e se viciou demais. E olha que é uma pessoa adulta, a gente está falando de uma pessoa adulta. Então a gente vê como é delicado e tem que ter um cuidado. A gente não está falando só de criança, adolescente, pré-adolescente, a gente está falando de adulto, né, também. Porque hoje o jogo, você faz muita compra dentro do jogo, né? Para você evoluir, avançar e tal. E aí a pergunta dela também dá um gancho para uma coisa super interessante, que é a definição do que é game, né? Ele é todo software, todo programa, né, em que você tem uma interação do usuário com a interface, seja conectado ou não à internet, né? Então, o seu console de videogame, ou hoje em dia nem precisa ter um console de videogame, um aparelho, verdade. Você pode jogar ali online, com o jogo armazenado em qualquer lugar. Os fliperamas, mesmo sendo online, sendo offline, na verdade, eles também são considerados games. Aí, o que é que não é considerado game? A parte de jogos de azar, de apostas, jogos de apostas. Então, fora desses benefícios da lei. Super importante a pergunta dela, para a gente esclarecer esse ponto também. Fazer essa diferença, né? Apostas, jogos de azar, aqueles games assim, eles não estão abrangidos pelos benefícios da regulamentação do projeto. Olha aí, gente. Então é isso. Eu queria também que o Dr. André já finalizasse, mas falasse um pouquinho do que ele acha sobre essa situação de regulamentação dos jogos eletrônicos. Qual é a dica que você pode dar aí para os pais que acompanham os filhos? Você que também tem filhos, né? Então, isso tudo para que as pessoas possam também ter um olhar diferente, né? Olha, o projeto, que é o marco regulatório dos games, ele é super importante, foi comemorado muito pela indústria também, então ele é bom para quem desenvolve, seja o pequeno, seja o grande, é bom para quem trabalha, né? E para os usuários é importante que os pais... O adulto, ele é adulto, ele olhar e ele vai fazer as escolhas dele, mas assim, para os pais, acompanhar muito bem tempo de exposição e o conteúdo e ficar atento e saber que existem riscos, existem pessoas que querem fazer crimes ali, verdade. Que entram nesses ambientes sabendo da interação, acreditando que o anonimato ou a distância vão deixar eles fora desse aspecto, né? E aí é importante também que os pais saibam que hoje existe no Ceará uma delegacia de combate a cybercrimes, né? Gente, então, se ele tem alguma suspeita, investigar, olhar bem direitinho, porque hoje esses criminosos eles podem ser pegos. Sim, existe uma estrutura para isso. Então, e tem que estar de olho. Tem que estar de olho, ou seja, como toda tecnologia, como praticamente tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Game a gente não pode levar para o lado que é só ruim, nem deixar para lá e achar que é tudo de bom e não tem riscos, né? Então, equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre. Muito obrigada, doutor André. Adorei aí o nosso papo, adorei também justamente esse tema, que é um tema que é muito atual, e eu tenho certeza aí que esclareceu para muitas pessoas, muitos pais e mães que realmente têm essa dúvida e que passam por essa situação sobre games e tal, e tem uns filhos que realmente estão ali, é a nossa realidade que vivemos hoje, né? Exato. Então, muito obrigada pela sua participação, Seja bem-vindo sempre, tá? Obrigado, um bom dia a todos. Tchau, tchau. Abraço.